Graça e paz, meu amado irmão, minha irmã, que Deus continue abençoando você em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando, nos ouvindo, que Deus continue abençoando você ricamente e Deus, na sua bondade, Deus na sua soberania, Ele planejou que você e eu vivamos uma vida boa, tá? Uma vida boa não significa uma vida sem lutas, sem problemas, sem dificuldades, mas uma vida boa no sentido de vivermos andando, fazendo a sua vontade, fazendo o que Ele quer. E nós temos aqui um exemplo de um homem, creio que todos devem conhecer, Abraão. Esse homem ele foi um homem que viveu uma vida de uma forma toda especial para honrar o Senhor. E aqui nós vamos ver um momento onde ele foi convidado e convocado por Deus para oferecer o seu filho no altar. E ele, em obediência a Deus, ele faz isso. Só que Deus, na sua soberania e Deus, na sua providência, não deixou que ele concretizasse o sacrifício do seu filho. Mas ali ele demonstrou uma atitude de lealdade, uma atitude de temor da pessoa de Deus. Então, quando nós vivemos uma vida dentro do plano de Deus, do propósito de Deus, mesmo quando nós passamos por provações, Deus vem ao nosso encontro para nos socorrer, para nos ajudar, para nos auxiliar e também para nos dar a sua presença, a sua graça, o seu consolo. Diz assim o versículo 12, capítulo 22 de Gênesis, 22, versículo 12 diz: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Então, como é que Deus quer que você e eu vivamos? Então, diz aqui que nós devemos viver temendo ao Senhor. E quando nós vivemos temendo a Deus, reverenciando, obedecendo esse Deus, então Deus também nos dá graça para não só ouvirmos a sua voz, mas também para obedecermos, mesmo quando nós achamos que aquela ordem ou aquele mandamento que Deus está dando para nós é difícil, ou usando uma linguagem que nós usamos, pessoalmente não gosto de usar essa palavra, é complicado, né? Porque diante do Senhor não há nada complicado, não há nada difícil, não há nada impossível. Então sempre é bom nós vivermos a vida com a perspectiva do jeito como Deus vê. Então sempre que estivermos passando por alguma luta, alguma tentação, alguma provação, é muito importante nós voltarmos a nossa mente, o nosso coração para a pessoa de Deus, lembrando e recordando os seus atributos, os seus feitos, porque quando nós lembramos e recordamos os feitos de Deus e lembramos e trazemos à nossa memória os atributos de Deus, então Deus nos capacita, Deus nos habilita para estarmos vencendo, superando aquela provação. E foi isso que esse homem fez. Então, naquele momento de provação, ele esteve olhando para Deus, ele esteve firmando a sua fé, a sua confiança, a sua esperança na pessoa de Deus. No versículo 8, diz aqui a palavra que quando ele está subindo ao monte, então o seu filho, ele faz uma pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Então Abraão, aqui dirigido e orientado por Deus, ele responde assim: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Então, mesmo ali naquele momento difícil, humanamente falando, Abraão disse para seu filho: filho, eu creio que Deus vai prover o carneiro. E é isso que nós temos que também manter em nossa mente diante de uma luta, de uma crise. Nós mantemos a nossa fé, dizer, Deus vai prover.
estou passando por essa luta, passando por essa prova, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, o Deus que eu obedeço, Ele vai prover. E o versículo 9 diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Eis-me aqui, respondeu ele. Amém? Então, naquele exato momento ali, o anjo do Senhor aparece e ali o anjo abençoa não só Abraão, mas o seu filho. E ali ele faz, uma renovação da sua fé. Diz o versículo 13: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: o nome do Senhor proverá. E o verso 15 diz: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Então essa é a vida que Deus quer que você e eu vivamos, uma vida de temor, uma vida de fé, uma vida de obediência, uma vida de compromisso, uma vida de comunhão com Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a vivermos a vida como Ele mesmo planejou. E você, meu amigo, você, minha amiga, já tem Deus, já tem Cristo como seu Senhor, seu Salvador? Se não, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que você deve pedir para que Cristo entre em sua alma, entre em seu coração. Faça isso hoje, para que você passe a viver uma vida abundante, uma vida que honra, que agrada ao Senhor. Oremos. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que nos anima, a Tua palavra que nos renova, a Tua palavra que nos encoraja, a Tua palavra que nos dá força para vivermos. Oh, meu Deus, continue abençoando meu irmão, minha irmã, e que cada um de nós viva uma vida, ó Deus, que venha trazer honra, trazer glória para o Senhor. Mesmo quando nós passamos por alguma prova, alguma crise, que nós possamos manter a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Oh, meu Deus, assim oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, a Ele toda a glória. Amém.